Eu sou a Gisele Carneiro Maia, né? Eu sou consultora na saúde e educação sexual, essa é a minha profissão. Eu costumo dizer que para as pessoas entenderem o que eu faço melhor, eu sou uma professora de sexo. Aí, né? Ou as pessoas ficam assustadíssimas, falam, credo, né? Tipo, como assim, né? Ou desperta uma curiosidade enorme. E quando descobrem que eu sou ainda uma mulher cristã, né? Aí arrepia o cabelo, né? Fala, nossa, mas você não é crente? Eu falo, eu sou crente, eu gosto também, né? E assim como qualquer pessoa gosta, né? Mulher gosta, homem gosta, então, dura. Né? Vocês mulheres, eu vou, quem ouviu, eu vou repetir o que eu gosto sempre de repetir, porque eu acho importante e necessário falar sobre isso. A gente aprendeu. Não transa que você vai ficar grávida, não transa que se você transar você vai pegar AIDS, gonorreia, se você ficar grávida ele vai te abandonar, se você transar no primeiro encontro você vai ser tida como biscate, ele vai falar pra todo mundo. Eu vou falar bem assim, né? Porque é exatamente o que a gente escuta. E dentro da igreja, que é a prática nossa, lógico, não podemos, isso é mandamento antes do casamento, mas depois, mediante a tantas coisas que escutamos sobre o sexo, a gente entra dentro do casamento ainda achando que é pecado, que é sujo, né? A gente tem essa visão, essa conotação sexual como sendo uma coisa feia, quando na verdade nós temos terminações nervosas no nosso corpo, homens, mulheres, que foi dado por Deus. Quem criou o nosso corpo? Isso aqui foi criado por quem? Deus. Então a gente entra dentro do relacionamento achando, eu preciso servir meu esposo e ponto. Porque não conhecemos o nosso próprio corpo. A gente tem vergonha de olhar para a nossa perereca. É verdade. Quem pega e eu pego o espelho, deixa eu dar uma observada, como está meu lábio direito, como está meu lábio esquerdo? Ninguém olha. Né? A gente não sabe como tá. E na hora da relação, a gente fica lá pro gato, o gato vê as coisas desbeiçadas, às vezes até feia, porque não tá cuidada, né? A gente não tem hábito, porque a gente não tem coragem de se olhar, a gente não conhece. A gente não tem coragem de se observar. Isso é muito triste, porque a mãe não ensinou nem a gente a lavar a perereca. Minha mãe não ensinou, eu tive que ensinar minha mãe a lavar. Ó, por quê? A gente acha, quando a gente vai lá, né, namorar, que a nossa perereca tá fedida, né? Eu vou ensinar vocês, tá? Aí nós vamos lavar, porque eu preciso dar uma cuidadinha, né? Uma aseadinha, pra ficar bonita, pra apresentar pro gato, pra não ficar com a bicha fedidinha pra ele, né? Aí a gente pega e lava a nossa vagina, tá? Só uma informação. É aquele buraquinho onde entra o pipi, sai o pipi, tá? E é o buraquinho onde sai a nossa menstruação e quando a gente tem um parto normal. Isso chama-se vagina, tá? O resto chama-se vulva, que também a gente não sabe. A gente chama sempre isso só de vagina. A vulva são os lábios, o clitóris, é o restante, tá? Que parece um nome russo, né? Mas não é, tá? É vulva. A vulva, ela que tem que ser higienizada mais do que o nosso próprio canal vaginal. Porque na hora você fala assim, eu vou, essa noite vai rolar. Então, você cutuca lá com o sabonete íntimo para lavar, para ficar cheirosa. Às vezes a gente lava tanto que a gente tem uma coceirinha, uma candidíase, e às vezes é porque está higienizando demais. Porque a mãe não ensinou, eu sei que a mãe não ensinou, a gente não sabe. Então vocês vão lavar aqui, ó, só superficialmente. E o que tem que ser bem lavado é o clitóris, que é aquele chapéuzinho, sabe? Aquele chapéuzinho é 100% um órgão do nosso corpo responsável pelo nosso prazer. E quem deu? Ele não serve para mais nada além disso. De alguns problemas que acontecem, a mulher, ela consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Eu acho que vocês fazem isso, não fazem? Vocês mexem a panela, falam no telefone, grita com as crianças, vê a propaganda lá da Fátima Bernardes e ainda pensa, nossa, o assunto é da minha amiga que precisava estar assistindo isso. Não é? Responde no WhatsApp, né? E aí o gato grita, onde está a minha bermuda bege? Você fala, tá lá na terceira porta, na quinta gaveta. E ele fala, não tá, não achei. Não é assim? Você vai lá e xinga ele, fala, eu já não falei pra você que estava aqui, porque você teve que deixar as crianças, a panela, teve que deixar o WhatsApp, a conversa com a amiga, a reportagem, vai lá atender o bonitão. Porque ele não achou. E a gente exige que ele acompanhe o mesmo ritmo que o nosso. Ele não achou e ele não vai achar. Porque quando ele perguntou onde estava a minha bermuda bege, você estava tão louca que você falou, tá lá na terceira porta aqui na gaveta, ele não tinha nem terminado o bege.
Para ele receber a sua informação, demora. Ele precisa fazer uma coisa de cada vez. Ele tinha que ter terminado a frase para você responder, para ele capturar dentro do cérebro dele e entender onde é a terceira porta, a quinta gaveta. Porque quando você chega lá, você fala, puta que lá merda, eu falei terceira porta, você foi na segunda, bagunçou todas as roupas que eu organizei. Caramba, eu tenho um monte de coisa pra fazer, ainda tenho que ficar te ajudando, que saco. Sexualidade, na verdade, é algo santo. Eu sei que é difícil entender isso, porque falar de sexo é difícil, ouvir sobre sexo é difícil, mas é uma realidade, tá? E muitas vezes, eu vou tomar uma água aqui, o sexo é visto como algo profano, né? A gente tem que quebrar tabus, a gente tem que quebrar bloqueios, a gente tem que quebrar crenças que nos limitam. Religiosidade faz bem para o ser humano? Viver religiosamente? Não, a gente tem que viver a palavra, Deus, não é isso? Porque a religiosidade nos amarra, nos limita, não é? Porque a gente acaba tendo preconceitos quando a gente vive a religiosidade. A mesma coisa são os bloqueios e os tabus dados na nossa educação. As crenças nos limitam. Eu preciso quebrar isso e olhar diferente. Se eu tenho prazer, o gato começa a dar uma lambida aqui no pescoço, dá uma arrepiada, que vai descendo, vem pro rego, não é? Fala a verdade. Aí dá um negócio, você fala, ai, não é? Aí quando o gato começa a dar uns amassos, você tem vontade de esfregar, mas deve ser pecado, não vou esfregar, eu vou esfregar, não vou, filho. Ele é seu, o gato é seu, esfrega, aproveita, filha. É, né, pastora? Deu risada porque tá brava? Não, vou falar, né? Falou pra mim falar. Mas é verdade. Eu não tô falando nenhuma mentira. Porque as crenças limitadoras fazem meu cérebro trabalhar contra o desejo do meu corpo. Se eu estou casada, ele é meu, eu sou dele, viva intensamente isso. Aproveita. Ah, ninguém me ensinou. Você pode descobrir tudo com o seu gato. Através do quê? Diálogo sexual. Vocês discutem um monte de coisa que eu pontuei um pouquinho antes. Briga, reclama, rararara. E sobre sexo? O gato começa a mexer na nossa perereca, né? Mexe lá, passa o dedo, sei lá, faz alguma coisa. Aí a gente começa, ai, geme. O gato percebe a gemida, ele mexe mais. Aí você, ai. Tá doendo porque o gato não sabe mexer, você tá gemendo de dor. Porque não tem diálogo sexual, porque se tivesse, meu filho, tá doendo, não mexe assim não, que tá doendo. O gato não sabe, ele mal conhece o órgão genital dele também, ele não aprendeu.